fazer uma série de conferências a respeito da liturgia, mais especificamente da participação da liturgia, perdão. E é por isso que eu nomeei essas conferências. A primeira delas seria esta, participação e contemplação, justamente, porque aos poucos a gente vai entender de que maneira nós podemos e devemos participar da liturgia. Mas para começar, observemos o quanto que há pessoas que chegaram no rito romano tradicional há pouco tempo e, apesar de gostarem, não conseguem participar, têm uma certa dificuldade de participar, não entendem, mas de boa vontade estão indo. Quer dizer, aderiram a esta forma, acabam se tornando a sua missa dominical, acabaram aderindo de maneira definitiva, por assim dizer, a esse rito, mas de que maneira participar, de que maneira colher os frutos, justamente. Então, uma conferência muito simples, muito introdutória, apenas para a gente permitir que desde já quem participa da missa, quem vai a esta missa, possa colher os frutos na participação individual. Depois nós entraremos na querela da participação, justamente, porque ao longo da metade do século XIX e no século XX, os teólogos brigaram muito sobre de que maneira os fiéis deveriam participar ativamente na liturgia. Essa expressão participação ativa produziu muitos debates. Isto é, nós devemos criar uma maneira de participar da missa mais adaptada, mais ampla, ou nós devemos reformar a missa para que os fiéis possam participar, porque do contrário, os fiéis não teriam condições de se unir de maneira intensa, frutífera na liturgia, né? Não teriam como participar e colher os frutos, né? Então, antes de tudo, uma questão de vocabulário. Se nós queremos tratar as coisas de maneira teológica e, portanto, séria, e não apenas fazendo polêmica, nós precisamos dar nome aos bois. Precisamos tratar de vocabulário. Do contrário, nós estaremos apenas fazendo polêmica. Ou seja, na polêmica existe uma parte de provocação. Quando nós queremos incitar em alguém o interesse por um assunto, nós provocamos. Então, justamente, não se trata de uma polêmica. Eu não quero fazer polêmica, rixas, né? Entrar em querelas, por enquanto, aqui, né? Mas eu quero justamente tratar de maneira mais séria, mais teológica, de termos, para que a gente possa, como diz São Pedro, dar razão das nossas esperanças, ou seja, para que a gente possa justificar de maneira inteligente as nossas adesões e convicções, a gente precisa conhecer os termos do debate. Isso é acessível a todo mundo, tá? Então, as primeiras distinções que nós devemos fazer é entre liturgia, rito e missa, para não cair em confusão. E esse é o primeiro erro que nós cometemos, né? Para a maior parte das pessoas isso não vai fazer muita diferença, mas às vezes a gente vai encontrar alguém que, por a gente ter expressado algo de maneira equívoca, isso vai produzir, digamos assim, um mal-entendido. Então é bom expressar as coisas de maneira clara, para evitar mal-entendidos. Tá certo? É preciso distinguir, portanto, liturgia, rito e missa. Tá? Eu vou começar pelo mais simples, missa. Então, missa foi um ato de culto instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que quanto a isso, os senhores têm as mesmas convicções que as minhas. Quer dizer, a nossa fé católica nos ensina que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o santo sacrifício da missa. Tá certo? Em seguida, no que concerne a rito, vou pegar aqui uma definição de um liturgista, o padre João Batista Royce, um jesuíta alemão que morou no sul do Brasil. Ele diz aqui no seu manual de liturgia que o rito significa a forma exterior dos atos litúrgicos, né? Então o rito é uma das formas, é uma forma de se celebrar aquele ato que Jesus Cristo instituiu. Então o que é que Jesus Cristo instituiu? A missa ou o rito? A missa, os atos essenciais. Ele deu a entender que nós deveríamos, ou melhor, que a igreja deveria compor um rito para a missa, quando nós lemos que o Cristo cantou salmos com os apóstolos, que ele rendeu graças, o que não é absolutamente essencial, mas nós observamos que ele rendeu graças, que ele consumiu o sacrifício, comungando e dando aos apóstolos a comunhão. E que, inclusive, antes mesmo que ele celebrasse a missa, ele pediu para que os apóstolos preparassem um lugar. Então ele se preocupou, portanto, com a sacralidade do lugar que ele iria ocupar. Isso é um argumento contra aqueles que propugnam uma pobreza absoluta da liturgia. O Cristo pediu para que o local onde ele fosse celebrar a missa fosse bem ornado, fosse preparado, né?
e ele foi celebrado numa sala rica, né? Então, justamente, o rito é uma forma exterior daquele ato que Jesus Cristo instituiu. O Cristo instituiu a missa. A igreja instituiu o rito. Existem vários ritos, várias maneiras, várias formas de se celebrar a missa, né? Nós temos o nosso rito, que é o rito romano, né? Nós temos outras famílias no Ocidente, tá? O rito carmelita, o rito dominicano, né? Nós tínhamos um rito em Portugal, em Braga, o rito bracarense, o rito de Milão, o rito ambrosiano, o rito de Leão, por exemplo, e as famílias orientais, né? Do ramo bizantino, por exemplo, nós temos a liturgia de São João Crisóstomo, né? E assim por diante. E agora o mais difícil, justamente, a liturgia. Para começar, para a gente poder definir liturgia, eu vou pegar uma frase aqui do Papa Pio XII, que ele escreveu na encíclica Mediator Dei, né, de 1947. Pio XII. Então ele diz no número 17: a Sagrada Liturgia é, portanto, o culto público que o nosso Redentor rende ao Pai como cabeça da Igreja, e ao culto que a sociedade dos fiéis rende à sua cabeça e por meio dela ao Eterno Pai. É, em uma palavra, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça e dos seus membros. O que é liturgia? É o culto do corpo místico, o culto que o Cristo rende ao Eterno Pai e o culto que a Igreja rende ao Eterno Pai através do Cristo, que instituiu esses atos santificantes. E nós, portanto, em união com Ele, rendemos culto à Santíssima Trindade através do nosso mediador, né? Então, a liturgia é isso. A definição mais simples que há, a definição que mais prevaleceu ao longo do século XX, foi esta. A liturgia é o culto público e oficial da Igreja, né? Isso daí precede, inclusive, Pio XII. Pio XII apenas aproveita essa definição. O que é a liturgia? É o culto público e oficial da Igreja. Tá? Bom, apenas para novamente distinguir dos demais conceitos, tá? Então a liturgia é o culto. A missa é um dos atos de culto que pode ser celebrado em diversos ritos. Entende a diferença? Então, é por isso que, antecipando já a minha conclusão, que seria inadequado se nós fôssemos entrar num debate teológico e falar de missa antiga. Porque a missa não é antiga. Sim, historicamente, por que não? Mas o que é antigo é um rito com relação ao outro. Então, nós falamos de liturgia romana. Sim, a liturgia romana, por que não? O mais preciso seria, claro, o rito romano. É uma das, digamos, das famílias dos atos de culto da Santa Igreja, que é a liturgia, justamente, né? Então, os senhores observem aqui o quanto que nós, na linguagem comum, nos nossos debates, conversas, a gente usa muitos termos inadequados. Serve para o nosso debate, porque o interlocutor ele entende. Às vezes não. Justamente. Às vezes o interlocutor não entende do que estamos falando e nós o induzimos a erro. Ou então ele fica, digamos assim, confuso, indignado, ele não entende, ele quer debater, combater uma coisa da qual ele não está entendendo. Quando nós falamos de liturgia tridentina, mas como assim liturgia tridentina? Quer dizer que na sua igreja os fiéis e os padres pararam no Concílio de Trento? Eles não aderiram ao Concílio Vaticano I, por exemplo, que veio depois? Eles pararam em São Pio V e os papas subsequentes, né? Eles não aderiram aos papas subsequentes? Quer dizer que parou no século XVI? Veja que às vezes as pessoas podem se confundir. Às vezes, né? Às vezes existe má fé também, né? Mas apenas para os senhores observarem o quanto que o vocabulário é importante. E a gente não dá atenção a isso. Tá? Bom, a questão é que Pio XII define a liturgia como culto. Um culto que o Cristo presta ao Eterno Pai, instituindo a Santa Missa e os sacramentos. O culto que a Igreja rende ao Eterno Pai através de Cristo, nosso mediador, que instituindo os sacramentos, façam que esse seja o culto que ele presta em nome da humanidade, ou melhor, em nome da Igreja, e o culto que a Igreja presta justamente através da mediação do Cristo, o nosso pontífice, isto é, a nossa ponte junto ao Eterno Pai. Mas, justamente, no século XX, os teólogos se deram conta que, apesar de Pio XII falar aqui de liturgia, dar uma espécie de definição de liturgia, havia um debate no qual o próprio Pio XII não quis entrar.
e que mesmo o próprio Concílio Vaticano II também não quis entrar, tá certo? É que uma definição adequada, uma definição perfeita, completa, por assim dizer, de liturgia, até então ninguém tinha dado. Muita gente tinha dado descrição da liturgia, tinha dado uma definição descritiva através das suas notas essenciais. Pio XII trata de um dos aspectos da liturgia, que é o culto. Outros autores vão tratar de outros aspectos. Então, justamente, até quase final do século XX, não digo final, mas a partir da segunda metade do século XX, um monge beneditino se dá conta que até então ninguém deu uma definição rigorosa, científica, teológica da liturgia. Nós tínhamos tratado de aspectos, nós tínhamos feito descrições. Então ele resolve fazer uma definição rigorosa, uma definição científica. E que é ninguém menos do que o monge beneditino Cipriano Vagadini, naquele livro que ele escreveu chamado O Sentido Teológico da Liturgia. Um livro muito interessante, mas um pouco bombástico também. Bom, então, antes de tratar dessa definição técnica rigorosa de liturgia, ele trata dos aspectos. Afinal de contas, a gente só pode definir uma coisa que a gente conhece as características dessa coisa, né? Nós temos que conhecer um pouco as características para poder dar uma definição. Então, a primeira característica que ele vê na liturgia é que, afinal de contas, nos atos litúrgicos, há sempre sinais sensíveis de coisas sagradas invisíveis. As coisas são invisíveis, mas elas se manifestam através de sinais sensíveis. Tudo o que é litúrgico é sensível. Sensível, concreto, material, rito. Mas, por outro lado, para transmitir, para produzir graças e, portanto, bens espirituais invisíveis. É uma das notas, um dos elementos da liturgia é isso. Tá certo? Sinais sensíveis de bens espirituais invisíveis, de coisas sagradas invisíveis. Ele acrescenta também que esses sinais sensíveis na liturgia, eles têm como marca o fato de terem sido instituídos ou pelo Cristo, que instituiu os 7 sacramentos, a Santa Missa, ou pela Igreja, que instituiu os sacramentais, as bênçãos, por exemplo. Então esses sinais têm como duplo autor ou o Cristo ou a Igreja, que continua a obra redentora do Salvador. Em segundo lugar, o Dom Cipriano, ele nota que esses sinais eles não pertencem a um homem em particular ou a uma sociedade qualquer, ao apostolado da oração, a Legião de Maria, seja lá quem for, mas justamente pertence a uma sociedade que é a Igreja. Tá? Não a um homem, não a um grupo, mas a Igreja. E, portanto, eles possuem uma eficácia própria, uma eficácia particular, que é o fato de realizarem aquilo que significam. Quando o sacerdote reza a missa é produzida de fato. O santo sacrifício se realiza de fato, independentemente da santidade do ministro. Então, esses sinais sensíveis têm uma eficácia própria, uma eficácia particular. Eles realizam, eles produzem aquilo que eles significam, tá? Independentemente da santidade do sacerdote. Ele pode estar em pecado mortal, a missa é válida. Ele pode estar em pecado mortal, a confissão é válida. O sacramento da confissão. Então tem uma eficácia particular, que é o fato de eles realizarem aquilo que significam. Em terceiro lugar, nota o Dom Cipriano, elas, por um lado, produzem a santificação que Deus faz na igreja e, por outro lado, o culto que a igreja presta a Deus. Na liturgia há sempre um duplo movimento da santificação, do culto que sobe, isto é, a igreja que presta culto a Deus, que honra a Deus, que louva a Deus, que pede perdão, que pede graças a Deus, e por outro lado, de Deus que santifica a igreja, que santifica os fiéis, os membros da igreja, melhor dizendo. Então é outro elemento da liturgia. Sempre há esse duplo movimento. Claro, ele também acrescenta outras notas um pouco mais marginais. O culto que a igreja presta é sempre
em Cristo, isto é, através do Cristo, que é o cabeça da igreja, e que esse culto não é nada mais do que a participação da igreja no culto que o Cristo oferece, presta ao Eterno Pai. E que se realiza também no Espírito, né? Tudo que o Cristo faz é no Espírito Santo. E portanto ele, vendo todos esses elementos, ele chega a uma descrição da liturgia, né? Complexo de sinais sensíveis e coisas sagradas e invisíveis, instituídos por Cristo pela igreja, eficazes cada um a seu modo, por meio de Cristo, cabeça e sacerdote, na presença do Espírito Santo, santifica a igreja, presta culto a Deus. Então, os elementos da liturgia produzem essa descrição. E ele então, achando o elemento essencial que une todas essas notas, o elemento essencial, portanto, que vai permitir a formulação de uma definição, ele chega à conclusão que, a definição dele, portanto, a liturgia é o complexo dos sinais sensíveis, eficazes, da santificação e do culto da igreja. Então, é um complexo de sinais sensíveis, eficazes, da santificação e do culto da igreja. É como eu disse, até Pio XII, e mesmo até o Vaticano II, a teologia só levava em conta justamente esse aspecto. Na maior parte dos casos, quando se queria dar uma definição de liturgia, se falava, é o culto que se presta a Deus. O culto que o Cristo presta a Deus e que a igreja em união com o Cristo presta a Deus. Mas esse é um dos aspectos justamente. Porque há um outro aspecto da liturgia, que é a santificação. E é o fato de que não é um culto apenas interno, diga-se de passagem, é um culto sensível. Não podemos esquecer disso. A liturgia é sempre um culto sensível. Sempre um culto que se produz através de algo que a igreja santifica para produzir a graça. Então a água no batismo, o óleo no crisma e assim por diante. Tá certo? Então é um complexo de sinais. Claro, quando a gente lê isso dá até vontade de rir, né? É uma definição moderna, né? Um teólogo um pouco adiantadinho queria dizer que estava todo mundo errado, só ele estava certo. De um certo sentido, claro, os teólogos modernos têm sempre essa tentação de querer dizer que eles descobriram algo que ninguém nunca tinha visto, né? Mas querendo ou não, é a conclusão de um longo debate para se chegar a uma definição. Tá? É um complexo de sinais eficazes da santificação e do culto da igreja. Bom, então isso leva em conta esses dois aspectos. O culto a Deus, que sobe, e a santificação que desce, né? Os fiéis que são santificados. Então até agora, do que é que eu tratei? De termos, de definições. Tá? Liturgia, rito, missa. Liturgia, esse complexo de sinais, né? Instituídos pelo Cristo ou pela igreja para prestar culto a Deus, para santificar os fiéis, sinais sensíveis e eficazes. Rito é uma forma exterior de tudo isso. Existe batismo, crisma, eucaristia, todos os sacramentos em todas as famílias litúrgicas, justamente, todos os ritos. Mas o rito é uma forma exterior. Tá? Rito romano, rito bizantino, rito moçárabe e assim por diante. Existem várias formas, justamente, de se celebrar. Tá? Mas é missa. Quando se celebra a missa no rito romano, é missa. Quando se celebra a missa no rito bizantino, é missa. Os senhores entendem? Então, claro, existem aspectos diferentes, existem elementos diferentes, uma espiritualidade própria de um rito, é claro. A igreja, aqui na Terra, não pode esgotar o culto a Deus. O nosso culto, ele é perfeito tanto quanto possível. O máximo de perfeição, é claro, o culto perfeito mesmo só ocorrerá no céu, né? O culto que os anjos prestam a Deus em união com Cristo. O nosso culto de seres humanos, neste mundo, tem as suas contingências, os seus defeitos, as suas falhas, né? Afinal de contas, uma hora um sacerdote pode se distrair, outra hora a hóstia pode estar um pouco quebrada, outra hora pode ser que o paramento seja um pouco manchado. Existem defeitos no culto, né? As nossas distrações, existem defeitos no culto que se presta a Deus aqui na Terra, né? Na nossa maneira de celebrar a liturgia. Tá? Mas querendo ou não, existem diversas espiritualidades implicadas em cada uma dessas famílias litúrgicas. Né? Mas querendo ou não, a missa do rito romano é missa, a missa do rito bizantino é missa, e assim por diante. Então, quando nós falamos em missa tridentina, missa de São Pio V, missa antiga, missa em latim, é tudo termo, são todas expressões, digamos assim, inadequadas.
apesar de terem a sua utilidade, porque são as expressões vulgarizadas, melhor dizendo. Né? Quando a gente quer fazer propaganda de alguma coisa, não adianta dizer celebração da missa conforme o rito romano instituído desde São Pedro, passando por São Gregório até São Pio V, do missal que foi revisado por João XXIII. Não vem ninguém nessa missa. Porque ninguém sabe o que está falando, né? Se você colocar missa tridentina, todo mundo vai. Né? Então, são expressões populares, vulgarizadas, consagradas pelo uso. Tá? Mas num debate, justamente, a gente não pode usar esse tipo de expressão porque é inadequado. Tá? Num debate. E às vezes, quando a gente vai tratar desses assuntos com certos sacerdotes, eles não vão entender o que a gente está falando. Mas como assim missa tridentina? Os fiéis da sua missa, eles pararam no Concílio de Trento? São sede vacantistas? Eles não aceitam a autoridade dos papas subsequentes? Né? Às vezes, a gente que chega nesse extremo. E como eu já ouvi casos, eu não posso dizer que não, infelizmente. Tá? Então, se a gente quer ter um debate sério, é bom usar as ferramentas certas. Né? Se a pessoa às vezes é um pouco desonesta, é bom a gente tomar cuidado com os termos que a gente usa. Tá? Então, é claro, a missa tridentina é um rito romano que, no tempo do Concílio de Trento, a igreja resolveu revisar aquele missal, promulgar um missal, que era a missa do rito celebrado em Roma, o missal de Roma, e assim por diante, né? Que se tornou a forma oficial da cristandade a partir do século XVI. Né? A missa de São Pio V é porque São Pio V empreendeu essa revisão que o Concílio de Trento pediu para fazer e acabou sendo dissolvido sem ter terminado, sem ter concluído. Tá? É missa antiga porque é um rito mais antigo com relação a outro que foi promulgado em 69. Tá certo? Então, dependendo da situação, os termos que a gente usa podem confundir o interlocutor. Tá? Então isso é importante, é o primeiro aspecto da coisa. Tá? É saber os termos. O segundo aspecto, a segunda parte. Pio XII, justamente, nessa encíclica Mediator Dei, fala da participação. Então, Pio XII diz nessa encíclica Mediator Dei, número 73, é necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu principal dever e suma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico, não com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor que os ponha em contato íntimo com o sumo sacerdote, como diz o apóstolo, tendo em vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo experimentou, oferecendo com ele, por ele, santificando-se com ele. Então observe que Pio XII se preocupa com a participação dos fiéis na missa, que deveria ter certas qualidades. Né? Então ele se preocupa com a assistência passiva, negligência, distração, né? E para isso ele precisa explicar aos fiéis, nessa encíclica, o que é participar adequadamente da liturgia e da missa, nesse caso. Bom, justamente, se Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e se a missa é um ato de culto da igreja, justamente, esse ato de culto ele é renovado através do ministério sacerdotal. Então isso significa que o sacerdote, ele age in persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo. Ele reapresenta o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, participando justamente do sacerdócio de Nosso Senhor. Então, onde é que ficam os fiéis nisso tudo? Tá? Então, a primeira coisa que Pio XII leva em conta é que o batismo é um sacramento pelo qual nós entramos na igreja e que nos torna deputados do culto divino. Então, nós não fomos votados por ninguém para virarmos deputados, mas deputados no sentido de que nós nos tornamos aptos, capazes de receber os frutos daquele ato de culto. Que nós somos capazes de lucrar daquele ato de culto. E isso já é uma participação, justamente. O batismo, já por natureza, nos torna partícipes, digamos assim, ou melhor, existe a possibilidade, nós nos tornamos capazes de participar, de lucrar do santo sacrifício, né? Porque é justamente a liturgia, esse complexo de sinais, que santifica a igreja, santifica os membros da igreja. E o batismo nos faz membros da igreja. Portanto, o batismo nos torna capazes de lucrar do sacrifício eucarístico. Né? Mas o sacerdote é quem oferece. Os fiéis lucram dos frutos da missa. Em seguida, de uma maneira mais profunda, Pio XII diz de que maneira os fiéis participam da missa. É bem verdade que Jesus Cristo é sacerdote, mas não para si mesmo, e sim para nós.
apresentando ao Eterno Pai os votos e sentimentos religiosos de todo o gênero humano. Jesus é vítima, mas por nós, substituindo-se ao homem pecador. Ora, o dito do apóstolo, alimentar em vós os mesmos sentimentos que existiram em Jesus Cristo, exige de todos os cristãos que reproduzam em si, enquanto está em poder do homem, o mesmo estado de alma que tinha o Divino Redentor quando fazia o sacrifício de si mesmo, a humilde submissão do Espírito, isto é, a adoração, a honra, o louvor e a ação de graças à majestade suprema de Deus. Requer, além disso, que reproduzam em si mesmos as condições da vítima, a abnegação de si conforme o preceito do Evangelho, o voluntário e espontâneo exercício da penitência, a dor e a expiação dos próprios pecados. Então, justamente, citando São Paulo Apóstolo, ele fala que nós devemos nos revestir dos mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Então, participar da missa de maneira mais própria, ou melhor, de maneira mais profunda, significa ter os mesmos sentimentos que o Cristo teve ao oferecer o sacrifício da cruz, o sacrifício que ele ofereceu no Calvário, o sacrifício da cruz. Tá? Então, como a missa tem 4 finalidades, os fiéis devem buscar na Santa Missa justamente produzir esses atos de adoração, de louvor, de ação de graças e de reparação. Tá? Então isso é o essencial da participação da missa. Tá? Ou seja, alimentar em nós esses atos pelos quais nós nos unimos à ação que está sendo celebrada. O rito, ou melhor, o ato de culto que está sendo celebrado, que é a Santa Missa. A Santa Missa, repito, tendo essas 4 finalidades, a gente participa da Santa Missa unindo-nos ao sacerdote e vítima que é Jesus Cristo, através dessas mesmas finalidades, ou seja, alimentando em nós, unindo-nos a Jesus Cristo através desses atos de adoração, de louvor, de reparação e de impetração. Por que eu digo isso? Parece uma coisa tão fundamental. Mas é justamente o que nos distingue de muita gente. Quando alguém entra na igreja, vê que é o rito romano tradicional, e já fica escandalizado, chocado, ofendido, é como se eu estivesse lá no altar xingando alguém. Vai embora furioso, bravo, porque eu não entendi nada, porque foi tudo em latim, porque eu não sabia o que fazer. Isso já é uma prova de que falta muita catequese aí. Porque se a pessoa percebe que se trata de um ato de culto católico, ela deveria pensar, isso aqui me pertence, porque é católico. Isso aqui me pertence. É a minha igreja e ele está prestando culto ao meu Deus. Então, o fato de uma pessoa sair brava da igreja não é um bom sinal. Aliás, é um péssimo sinal. A gente fica constrangido, às vezes, quando convida familiares, amigos, porque não gostou da missa. Mas quem tinha que ficar constrangido é essa pessoa, de brigar conosco. Mas você não é católico? Sou. Aquela missa era católica. E o Deus ao qual ele prestava culto não é a parede que está do lado dele, de atrás do altar. É um Deus vivo, que está presente na Eucaristia. E com quem o sacerdote conversava. Por que você não conversava também? Então, justamente, aí mostra uma deficiência muito grave de catequese. Tá certo? Um exemplo. Se eu fosse num país onde você celebrasse um outro rito, por exemplo, se fosse a Grécia, assistisse uma missa em grego, no rito bizantino, eu não entenderia não muita coisa. Mas é a única missa do lugar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa ou no hotel? Ou eu vou fazer o esforço de ir naquela missa que há? Tratando-se, é claro, de uma missa católica. Vamos eliminar a hipótese de uma missa ortodoxa. Vamos tratar de uma missa católica, de uma igreja uniata, uma igreja unida a Roma. Só tem aquela missa. Eu preciso assistir a missa de domingo. O que é que eu faço? Eu tenho que ir a essa missa? Eu estou fazendo... Existe a possibilidade de eu ir? Eu tenho que ir? Afinal de contas, é a missa. É a minha santificação do domingo. Eu não entendi nada. Mas, justamente, não é porque eu não estou entendendo nada que eu não tenho a obrigação de prestar o culto a Deus no domingo. É o culto a Deus. E, justamente, se quando eu falei aqui que participar da missa é ter os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, que é nos unirmos ao Cristo, que presta um ato de adoração, de louvor, de reparação e de satisfação, quando eu falei isso, parece que todo mundo tinha a impressão de que eu não estava contando nenhuma novidade. Não? Parece que todo mundo já sabe disso, e com certeza os senhores já sabem disso. Mas na prática a gente constata que a gente não sabe. Porque no começo, quando a gente conheceu essa missa, quando a gente assistiu pela primeira vez, acho que os senhores não gostaram. Pelo menos uma boa parte não gostou. Mas os senhores progrediram na catequese, felizmente.
Mas isso mostra, portanto, que às vezes a gente acha que sabe as coisas, mas não sabe. Então, se participar da missa é algo tão simples, é nos unirmos ao Cristo, sacerdote e vítima, participando do sacrifício que Ele oferece, fazendo o nosso sacrifício que Ele oferece, isto é, unindo-nos a Ele nesses atos de adoração, de louvor, de reparação e satisfação. Pois bem, isso é possível lá na Grécia, na missa bizantina, na missa de rito bizantino, perdoe. Em compensação, uma vez eu ouvi falar de um sujeito que tinha ido a uma missa no rito romano tradicional. Ele assistiu a missa inteira sentado. Quando acabou a missa, ele foi falar com o coral, deu alguns conselhos para eles, para os cantores. Questão de técnica vocal, questão de, não sei, de regência, alguma coisa assim. Quando perguntaram para ele quem ele era, ele falou: não, eu sou especialista em canto gregoriano, mas eu sou ateu, na verdade. Ele participou da missa muito mais do que certas pessoas que ficaram chateadas porque não falaram latim na missa, porque não cantaram em gregoriano. Porque com certeza ele conhecia aquelas melodias todas. Será que aquele sujeito ateu que conhecia gregoriano, que deu lição para um coral católico, participa mais do que eu na Grécia ouvindo uma missa em grego? Então, eis a questão. Participar da missa não é papagaiar o rito. Não é simplesmente imitar gestos. Não, a participação é algo primeiramente exterior. A participação é algo primeiramente interior. O Papa parte disso. Pelo batismo nós temos a possibilidade de lucrar dos atos de culto da igreja, da liturgia da igreja. E se nós nos unirmos à intenção do Cristo, sacerdote e vítima, nós vamos de fato participar. Agora, o sujeito que vai à missa, ele não tem a intenção de participar porque ele é ateu, mas ele conhece perfeitamente aquele rito. Cantores profissionais, nós já encontramos essa situação. Cantores profissionais, eles cantam a missa, mas quando acaba a última peça eles vão embora. Mas eles estão participando da missa, mais do que o sujeito que está lá na Assembleia mudou, porque ele não é capaz de cantar uma polifonia, mas ele foi lá com a intenção de participar da missa. Isso é muito importante que a gente saiba distinguir. Antes que eu dê um livreto para a pessoa, pelo amor de Deus, na semana que vem eu te dou um livreto, ensine essa pessoa a participar da missa. Não adianta dar a lista telefônica tridentina para a pessoa, que ela vai folhear e ela não vai achar o telefone certo, na hora certa. É o que acontece na maior parte dos casos, tá? Quer dizer, enquanto o padre celebra, tem que sempre ter alguém lá fazendo praticamente um bingo, né? Página 9, página 15, linha número 2, parágrafo 3. Né? Coluna da esquerda, a coluna da direita está em latim, meu filho. Né? Ah, obrigado, senão eu não teria participado. Então é justamente é o tipo de situação em que a gente entra no jogo da pessoa. A gente entra no absurdo em que as pessoas, justamente, elas querem praticamente comer o missal, né? Senão elas não vão participar da missa, né? Então, vejam o que o Papa diz. A primeira coisa é a união de intenção. Ter os mesmos sentimentos que o Cristo. A liturgia é um culto. Vamos entrar na participação do culto. E é claro, ele cita a finalidade da missa, né? Ato de adoração, louvor, reparação, impetração. E depois ele fala um sentido mais profundo. Como é que a gente participa de maneira ainda mais profunda da missa? Então, justamente diz Pio XII, deve-se além disso afirmar que também os fiéis oferecem a vítima divina sob um aspecto diverso. Não somente assim afirmava Inocêncio III, de imortal memória, oferece os sacerdotes, mas ainda todos os fiéis, pois isto que em particular se cumpre pelo ministério dos sacerdotes, cumpre-se universalmente por voto dos fiéis. Então, justamente como Cristo é vítima, a participação mais íntima, digamos assim, da missa é quando os próprios fiéis se oferecem como vítimas junto do Cristo. Tá? É quando a gente se oferece como vítima. Quando a gente entra nas disposições do Cristo de se oferecer ao Eterno Pai, de oferecer aquilo que dizia São Pedro Julião e Mário, eu falava em outra conferência, que é o dom da personalidade. Né? É oferecer a si mesmo a Deus. Né? O Cristo se oferece integralmente, sem reservas, ao Eterno Pai. Participar da missa de maneira íntima é chegar nesse grau de união ao Cristo em que Ele se oferece como vítima e eu união a Ele. Quer dizer, graças ao sacrifício dEle, eu também posso fazer da minha vida uma oblação, um sacrifício. Eu também me faço de vítima com o Cristo. Né? E isso as cantigas populares sabiam muito bem dizer, né? Eu me ofereço na patena com uma pequena hóstia, né? Eu me faço hóstia com Jesus na patena. Sempre tinham cantigas em todas as nações que falavam disso, né? Se oferecer
com o Cristo na patena. Né? Então, de fato, a gente se faz vítima com o Cristo. Né? Então, essa é a participação de fato, né? De maneira essencial, isso é participação da missa. Ora, mas eu disse que a missa é um ato de culto, instituído pelo Cristo. E que esse ato de culto se realiza através de um rito, a forma exterior desse ato de culto, que a igreja institui para o nosso proveito, justamente. Porque não adiantaria, justamente não seria louvável que o sacerdote chegasse ao altar para realizar apenas aquilo que é essencial, dizer as palavras da consagração, e em seguida dar a comunhão. Então o rito serve justamente para nos dar essas disposições, para produzir em nós essas disposições. Então, justamente, o essencial da participação da missa é isso, é a união de intenções, a finalidade da missa, adoração, louvor, reparação e impetração. E, é claro, em última instância, não apenas essa união de intenções, mas também se oferecer com o Cristo na qualidade de vítima. O rito, ele vai desenvolver isso. O rito, ele vai manifestar isso. Ele vai deixar claro isso. Né? O desenvolver do rito vai nos ajudar justamente a participar da missa. Mas, justamente, às vezes a gente participa da missa sem participar do rito. É o caso de uma pessoa que vai para a Grécia, assiste uma missa católica, apesar de não ter compreendido o rito. Ela participou da missa, apesar de não ter conseguido se unir ao rito de maneira assim exterior. Por outro lado, há pessoas que participam do rito de maneira exterior, mas não participam da missa. É o caso desse ateu, que ele foi lá, ele ouviu o gregoriano ou num coral profissional, que canta, inclusive de maneira ativa, eles estão participando do rito exterior, né? Mas eles não querem lucrar os efeitos porque eles não acreditam em nada, eles são cantores profissionais. E na última peça eles vão embora, após. Então, justamente, o rito é um meio instituído pela própria igreja para produzir em nós esses sentimentos, esses afetos, esses atos, né? Essa união com Cristo. Os senhores entendem? O rito é este meio que a igreja institui, tá? Esta forma exterior da celebração de um ato de culto, para produzir em nós esses atos de adoração, de louvor, para incitar em nós essa união. É um meio que a igreja nos dá. Por isso que eu falei que existem várias espiritualidades, né? Rito romano, rito bizantino, vários aspectos que são enfatizados. Tá? Então, é claro, a maneira mais perfeita de participar da missa, é claro, é participar do rito. É conhecer o rito e se unir ao rito, né? Para poder participar de maneira mais eficaz. Tá? Mas, justamente, não é a única maneira, é uma das maneiras, pode ser a mais perfeita, mas talvez não seja a mais adequada para tal pessoa. Pode ser a mais perfeita, mas não exclui as outras. Se eu for assistir uma missa cujo rito eu não conheço, eu posso participar da missa apesar de não conhecer o rito, apesar de não me unir exteriormente ao rito, aos seus gestos, às suas orações, etc. Então, diz o Papa Pio XII. Então, por exemplo, ele elogiando dos efeitos do movimento litúrgico. São, pois, dignos de louvor aqueles que, com o fim de tornar mais fácil e frutuosa ao povo cristão a participação no sacrifício eucarístico, se esforçam em colocar oportunamente na mão do povo o missal romano, de modo que os fiéis, unidos ao sacerdote, orem com ele, com as suas próprias palavras e com os mesmos sentimentos da igreja. Então, justamente, no século XX nós tínhamos atingido esse auge de colocar na mão dos fiéis um missal popular, um missal de fiéis, para que os fiéis pudessem participar da missa com os mesmos sentimentos da igreja. Não apenas aqueles sentimentos essenciais, a adoração, o louvor, a reparação e a impetração, mas os sentimentos da igreja mais próprios, né? Conhecer o que pede a oração da coleta, o que diz a oração da secreta, o que diz a oração da pós-comunhão, o que dizem as leituras, o que diz o prefácio, o próprio cânon da missa e assim por diante. Então, uma participação bastante rica, perfeita, digamos assim, exterior do rito, né? Conhecer todas as suas partes e os seus textos. Fazer suas as palavras da igreja naquele ato. Isso pode acontecer de vários modos, quando o povo, segundo as normas rituais, responde disciplinadamente às palavras do sacerdote ou executa cânticos correspondentes às várias partes do sacrifício, ou faz uma e outra coisa. Todavia, essas maneiras de participar do sacrifício são para louvar e aconselhar.
quando obedece escrupulosamente aos preceitos da Igreja e às normas dos sagrados ritos. São ordenadas, sobretudo, para alimentar e fomentar a piedade dos cristãos e a sua íntima união com Cristo, com o seu ministro visível, e a estimular aqueles sentimentos e aquelas disposições interiores com as quais é necessário que a nossa alma se assemelhe ao sumo sacerdote do Novo Testamento. Então ele elogia, existem frutos, existem vantagens nessa maneira de participar da missa, com o missal em mãos, acompanhando as orações, para adquirir as disposições da igreja, para participar, portanto, das disposições da igreja, por assim dizer. Não obstante, se bem que isso demonstre no modo exterior que o sacrifício por sua natureza, enquanto é realizado pelo mediador de Deus e dos homens, deve ser considerado obra de todo o corpo místico de Cristo, não são, porém, necessárias para construir o caráter público e comum. Então não é esta resposta dos fiéis na missa, ou a leitura particular do texto, ou, em outras palavras, não é porque eu tenho um missal em mãos e eu estou respondendo às orações, que isso torna a liturgia um culto público, comum, oficial, social. A liturgia é, por natureza, um culto da sociedade, um culto público, um culto oficial, para o bem comum, justamente, da igreja. Por natureza. Mesmo quando o sacerdote reza a missa no altar lateral, em privado, sem nenhum coroinha, sem nenhum acólito. Então isso não dá ao culto da igreja um caráter público. Ela já tem. É justamente para a vantagem particular dos fiéis. Mesmo que haja uma assembleia respondendo, é um culto público, tanto quanto a missa particular. Porque as vantagens, os frutos, são para a igreja como um todo. Claro, quando a gente vai à missa, a gente recebe mais graças do que as graças que são derramadas na igreja, de todas as missas celebradas que a gente não vai, que a gente nunca foi, que a gente não irá. Em todo caso, essas missas são para o bem da igreja, elas são um ato público, um ato litúrgico, por assim dizer, porque faz parte da natureza da liturgia ser um ato social, público, oficial. Além disso, a missa dialogada, quando os fiéis respondem, não pode substituir a missa solene, a qual, ainda que celebrada na presença apenas dos ministros, goza de uma particular dignidade pela majestade dos ritos e aparatos das cerimônias. Observemos que o Papa, ele não faz questão que os fiéis respondam cada vez mais. Ele diz que é uma maneira adequada, louvável de participar, mas isso não substitui os ritos da igreja, justamente, da missa solene. Então a missa solene permanece, por mais que nela os fiéis respondam menos, existe algo de objetivo, que é superior, que é a excelência daqueles ritos, a excelência daquele culto prestado. Então, é claro, ter um missal em mãos e responder tem um valor, mas esse valor é relativo, não é absoluto. Quer dizer, não é o fato de eu não ter o missal que eu não participei da missa. Inclusive o próprio Papa diz isso, né? Deve-se ainda observar que estão fora da verdade e do caminho da reta razão os que, arrastados por falsas opiniões, tanto valor atribuem a todas essas circunstâncias que não duvidam asseverar que, omitindo-as, a ação sagrada não pode alcançar o fim prefixado. Quer dizer, se não tivesse missalzinho, se não pudesse responder à missa, ninguém poderia participar de nada. Agora, diz o Papa Pio XII uma coisa mais grave. Não poucos fiéis, com efeito, são incapazes de usar o missal romano, ainda quando escrito em língua vulgar. E isso é uma verdade que todo mundo constata. O senhor comprou um missal, o senhor pegou um missal, o senhor viu que aquilo ali era mais incompreensível que uma lista telefônica. Como que eu faço para achar o que está acontecendo? Em que coluna, em que página, em que seção está? Então, diz o Papa, sem nenhuma ofensa às pessoas, não poucas pessoas são incapazes de participarem da missa com o missal. Claro, existe uma complexidade que aos poucos a gente vai vencendo, se acostumando com o missal, a manuseá-lo. Nem todos são capazes de compreender corretamente como convém os ritos e as cerimônias litúrgicas. Então, justamente, primeiramente, o missal não vai resolver, o missal não vai participar da missa no seu lugar. Assim como a televisão das vovós não vai participar da missa no lugar delas. Tá? A televisão está lá falando, né? Mas aquilo ali não me faz participar da missa propriamente dita. Tá? Então, assim como a gente deve dizer para as senhoras que ela pode até ouvir a missa no rádio, na televisão, etc., mas isso não exime ela de
cumprir o preceito dominical, né? Ou então ouvir o terço por televisão, rádio, internet, não sei, isso não nos exime de rezar o terço. Quer dizer, se nós não temos uma mínima participação no que está ocorrendo, uma mínima oração pessoal, não adianta fazer um aparelho rezar no nosso lugar, tá? Inclusive uma questão que foi colocada a Santa Sé: será que um subdiácono organista, se ele toca o ofício romano, será que ele precisa depois rezar o ofício que ele tocou? Se ele consegue rezar, cantar o que está sendo cantado, não precisa. Agora, se ele toca e não ouve nada, depois ele precisa rezar o que os outros cantaram. Entende? Então não é porque ele tocou o órgão cantou o ofício, por assim dizer, né? Ele não. Então, justamente, o missal não vai rezar a missa no meu lugar. Em segundo lugar, existe uma complexidade, uma beleza, uma riqueza nos textos, que quando os senhores pegam o missal, os senhores caem das nuvens. Eu comprei o missal, eu aprendi a usar, e mesmo assim eu estou com dificuldade, porque os textos são muito complicados. Parabéns, o senhor chegou no ponto, é exatamente isso. Comprou um missal, ótimo, uma coisa muito boa, aprendeu a usar, maravilha, mas o senhor observa justamente que existe uma complexidade nas orações, existe uma riqueza teológica, inclusive os próprios textos da Sagrada Escritura são complicados. E São Pedro disse isso, né, que as epístolas de São Paulo eram de difícil compreensão. Então, se São Pedro diz, quem somos nós para contestar, né? Então, Pio XII diz: observemos, é muito louvável colocar o missal nas mãos do povo, mas isso não significa que todo mundo vai compreender, é complicado. Eu acho que o missal romano, nem mesmo por um seminarista, é algo que a gente vai, assim, compreender em pleno, mesmo para o sacerdote, eu diria, né? Porque existe uma riqueza de vocabulário, de espiritualidade, existem termos ali que a gente observa que em um termo está escondido muita coisa, né? Então, justamente, Pio XII mostra o quanto que é relativo a gente confiar no missal, de que ele vai me garantir a participação, ou o folheto, ou sei lá o quê, né? As cerimônias da liturgia, elas têm uma riqueza, uma complexidade própria que o missal não vai, digamos assim, ultrapassar essa dificuldade. A inteligência, o caráter e a índole dos homens são tão variados e dissemelhantes que nem todos podem igualmente impressionar-se e serem guiados pelas orações, pelos cantos ou pelas ações sagradas feitas em comum. Nem todo mundo dá conta de participar da missa em comum. Quer dizer, não adianta você colocar uma folha de canto gregoriano na mão das pessoas. A gente que vai pegar essa folha, vai colocá-la no banco, vai cruzar os braços e vai olhar para o que está acontecendo no altar. Então, justamente, eu não sei cantar. E mesmo sabendo, eu acho que se eu ficar de olhos fechados, meditando, eu consigo prestar atenção mais na missa. Então, o Papa Pio XII leva em conta o quê? A índole, o temperamento, o caráter próprio de cada ser humano, inclusive dos povos em geral. Então, em primeiro lugar, o movimento litúrgico colocou o missal romano na mão dos fiéis. O Papa elogia isso, diz que é uma coisa boa, fazer com que os fiéis tenham os mesmos sentimentos da igreja, conheçam as orações da igreja. Mas ele faz duas ressalvas. A primeira é: a liturgia é complexa, e tem que ser, porque é o culto a Deus. Nós não vamos falar com Deus com uma linguagem de criança. Nós vamos falar com Deus com uma linguagem adequada à majestade divina. Então é algo belo, é algo nobre, é o melhor que a gente tem que dar para aquele que é o melhor dos seres, que é o sumo bem. Se alguém preparou o discurso de formatura, o discurso que nós vamos falar para Deus deve ser de que jeito? Se alguém preparou uma dissertação, um mestrado, um doutorado, o discurso que você vai oferecer para Deus é infinitamente mais grave e importante do que o teu TCC. Então não adianta reclamar que a missa tem que ser balbuciada, deve ser na nossa linguagem, né? Nós é que devemos crescer nisso, é claro, né? Os sacerdotes estão aí justamente para nos fazer entrar no espírito da liturgia romana. Mas não culpemos os textos. Não culpemos os textos. Aliás, culpemos a nós mesmos de não sermos santos, como São João Bosco, Santa Teresinha, né? Gente que ia nessa missa. Bom, então, em primeiro lugar, a missa é bela, a missa é rica, a missa é profunda. Mas a culpa não é da missa, a culpa é nossa se nós não conseguimos lucrar, é claro. Isso não quer dizer que a gente vai compreender tudo, mas, em todo caso, saibam que não vai ser o missal que vai resolver a incompreensão, né? Em segundo lugar, a índole de cada um. O Papa leva em conta a índole das pessoas. Nem todo mundo consegue rezar em comum.
Além disso, as necessidades e as disposições das almas não são iguais em todos, nem ficam sempre as mesmas em cada um. Quem, pois, poderá dizer, levado por tal preconceito, que tantos cristãos não podem participar do sacrifício eucarístico e aproveitar-lhes os benefícios? Certamente que o podem fazer de outra maneira, e para alguns mais fácil. Por exemplo, meditando piamente os mistérios de Jesus Cristo, ou fazendo exercícios de piedade e outras orações que, embora na forma difiram dos sagrados ritos, a eles todavia correspondem pela sua natureza. Então, uma pessoa pode participar da missa porque os exercícios que ela pratica têm a mesma natureza dos ritos. Entenderam a questão? Qual é a finalidade dos ritos? Eu expliquei. É produzir em nós esses sentimentos, esses atos de adoração, de louvor, de ação de graças. Nos colocar em união com o Cristo que oferece esse culto. Os ritos oficiais, os ritos oficiais públicos da igreja produzem em nós, pelo menos tem a intenção de produzir em nós. Se eu, por minha índole própria, não consigo me unir a isso, com o missal, com os cânticos, com as orações, eu posso fazer atos particulares que tenham a mesma natureza e que, portanto, vão chegar à mesma finalidade. Entende? Mais ou menos? Eu posso fazer atos paralelos que, apesar de não serem os ritos da igreja, têm a mesma índole que os ritos da igreja e, portanto, vão produzir em mim esse efeito. Quem medita a via sacra durante a missa, quem reza o terço, quem faz uma meditação piedosa, apesar de não estar seguindo o rito propriamente dito, com o missal, une-se à missa mesmo assim, porque a índole desses exercícios é igual e, portanto, a finalidade vai ser atingida. E aí diz o Papa, né, por isso vos exortamos, veneráveis irmãos, aqui na vossa diocese, reguleis e ordeneis o modo mais adequado, mediante o qual o povo consiga participar da ação litúrgica, segundo as normas estabelecidas no missal romano. Então, justamente, o meio mais adequado. Cabe ao bispo conhecer a realidade local e aplicar o meio mais adequado. Não impor um meio, né? Porque hoje em dia há uma imposição de pastorais, não sei, litúrgicas, impor o Santo Sacramento do data show, né? A bênção do folheto, né? Todas essas coisas sagradas que entram na igreja, né? E que só nos atrapalham no final das contas, né? Reclama-se da missa de costas para o povo, mas, belo dia, o próprio sacerdote dá as costas aos fiéis para poder cantar com o povo que está exposto num projetor, né? Então, justamente, né, essa tentativa de fazer com que todo mundo participe do mesmo jeito, de maneira coletiva, mecânica e autônoma, acaba criando justamente uma má formação nas pessoas, um equívoco sobre a participação. Quer dizer, parece que participar da missa é unir-se ao rito exterior. Não, participar da missa não é unir-se ao rito exterior, pura e simplesmente. Tá? É unir-se ao rito exterior, se isso é um meio para que você possa atingir a participação, a união, a finalidade da Santa Missa, a união ao sentimento do Cristo. Eu posso sair vazio, completamente vazio da missa, apesar de eu ter respondido, falado, me sentado na hora certa, seguido tudo, todo o protocolo. Né? O comentarista falou que é para sentar, eu sentei, para levantar, eu levantei, para bater a palma, eu bati palma. Eu fiz tudo, eu cantei tudo, mas eu posso sair de lá absolutamente vazio. Por quê? Porque houve uma participação motora, exterior, que não chegou a uma participação interior. Então, observemos o quanto que é importante a gente distinguir as coisas. A participação da missa ela ocorre nessa união de intenções. Quando a gente se oferece com o Cristo na condição de vítima, a gente se faz de vítima com Ele, a gente oferece a nossa vida com a dele. Né? A gente põe a nossa vida na patena, como diziam as cantigas populares. Tá? O rito é um meio para fazer isso. Se eu não consigo participar do rito, eu posso fazer isso por outros meios, mais adequados à minha índole, ao meu temperamento, à minha alma. Aí os senhores já vão observar que, bom, eu entendi. Tanto é que, na minha paróquia, na minha capela, na minha igreja, os tradicionalistas estão todos lá, de joelhos, a missa inteira, rezando o terço sozinho.
tem um acólito que responde, uma meia dúzia que responde, e uma parte está com um devocionário de Santa Filomena colado nos olhos, a outra metade está com um terço, né? Isso quando não tem o pessoal com o celular, né? Que hoje em dia também tem o WhatsApp como meio de não participar da liturgia, né? A tentação da liturgia. Bom, então, justamente, parece que todo mundo se apega ao terço e se apega à meditação particular, se apega a exercícios devocionários como o meio mais fácil, né? O meio mais fácil. Porque eu percebi que seguir as leituras, tudo é um pouco complexo, às vezes eu me perco, às vezes o padre está mais avançado do que eu, já perdi a missa, né? Então, o meio mais fácil de participar da missa é eu chegar na igreja, me colocar de joelhos e rezar o terço, né? Ou então, eu levo um devocionário, né? E eu rezo o que está escrito no devocionário. Ou então eu medito a Via Sacra e assim por diante. Mas é como eu disse o Papa, né? É conforme a índole da pessoa, né? Se isso é melhor para você e se esses exercícios têm a mesma natureza. Nós podemos rezar o terço, nós podemos rezar a Via Sacra, nós podemos rezar outros exercícios da nossa escolha durante a Santa Missa. Mas desde que nós tenhamos a intenção, desde que isso exerça uma certa eficácia na participação da missa. Porque do contrário serão duas orações paralelas. E é o risco de se tornar uma oração paralela. Eu chego na igreja, eu rezo o terço, eu fecho os olhos, a missa ocorre e eu não sei nem onde é que eu estou mais, né? Ou melhor, o padre já foi até embora do altar e eu não vi, né? Já como eu comungar mesmo, né? Eu fechei os olhos e quando eu abri, estavam fechando a igreja, né? Eu já rezei 3 terços, né? Mas eu participei da missa. Cuidado com as ilusões que nós podemos alimentar em nós mesmos. Eu não estou dizendo que não se pode rezar o terço. Aliás, o próprio Papa disse que pode. Mas observemos até que ponto isso está sendo eficaz na participação da missa, justamente, né? Uma vez, há muitos anos, uma pessoa me perguntou se ela podia ir participar da missa com o História de uma Alma. Então ela queria ler a autobiografia de Santa Teresinha durante a missa. Eu disse para a pessoa, bom, é um livro de piedade, é uma leitura espiritual, mas até que ponto isso vai te ajudar a que você se una às intenções da missa, né? Até que ponto isso vai te ajudar? Então, justamente, cuidado com essa impressão de que eu estou rezando, pronto, isso basta. Sim, você está rezando, com certeza. Né? Mas até que ponto isso exerce uma eficácia para que você se una àquilo que ocorre no altar? Então, se nós formos rezar o terço, não sei, nós devemos assimilar a meditação dos mistérios àquilo que ocorre no altar. Se nós formos meditar a Via Sacra, nós devemos assimilar a meditação da Via Sacra àquilo que ocorre no altar. Esse é o risco. O risco de quem segue o missal é de achar que, bom, agora eu entendo tudo. Eu estou seguindo de cabo a rabo a missa. Eu não me perco nunca. Eu sei as leituras, inclusive leio adiantado na minha casa. Né? Achar que a participação exterior, digamos, basta por si mesma. Tá? Só porque eu respondi tudo, eu falei tudo, eu cantei tudo, eu sentei na hora certa, eu levantei na hora certa, pronto. Né? Isso já basta. Essa é a tentação, achar que a participação exterior já vale. E do outro lado, aquelas pessoas que vão ter uma participação interior, ou melhor, elas vão ter uma oração pessoal, mas que elas não percebem que está dissociado do sacrifício eucarístico. Podem meditar o que quiserem durante a missa, mas a meditação deve estar associada ao altar. Apenas para concluir, muitas pessoas devem ter devocionários, livros antigos de piedade, que mostram, por exemplo, a relação dos ritos da missa com o Calvário, ou com a vida de Nosso Senhor. Tá? Então, no começo da missa, nas orações ao pé do altar, está escrito nesse devocionário, considera aqui que as orações ao pé do altar lembram o Cristo no Monte das Oliveiras, na agonia, no horto. Né? E, portanto, o padre, ao pé do altar, desta montanha santa que é o altar, lembra o Cristo que rezava na agonia. Depois o padre sobe ao altar, no meio, da direita para o meio, do meio para a direita, depois do meio, da direita para o meio, para a esquerda. Isso lembra os tribunais pelos quais ele passou. Os tribunais, que ele foi para um, para outro, etc. Depois, observe os sinais da cruz, que lembra as chibatadas que ele sofreu e assim por diante. Depois a elevação, que lembra quando ele foi pregado na cruz. Depois a elevação do cálice, que lembra o sangue que brotou do lado e assim por diante. Bom, isso, segundo o padre Jungmann, que é um jesuíta que escrevia livros de liturgia nos anos 50, 40, ele diz aqui nesse livro sobre tradição litúrgica e problemas atuais de pastoral, que isso aqui surgiu na Idade Média, no tempo de Amarico de Metz,
ficou no gosto, digamos assim, acho que a partir em torno do século 13, mais ou menos, 14. Inclusive havia um autor liturgista da época que gostava muito de achar o significado de tudo, que era o Durando, o Guilherme Durando. Então, por exemplo, havia pente litúrgico. Quando o padre punha a casula, ele pegava um pente depois para evitar de ficar com o cabelo arrepiado. Então ele diz que isso é um símbolo para mostrar que o sacerdote deve ordenar as suas ideias, ter bons pensamentos, tá certo? Então o Guilherme Durando foi um bispo que achou símbolo em tudo. Era uma alma muito pura, né? Porque ele achava, sempre tinha essa alma para a posição do próximo, né? Então, justamente, caiu no gosto da Idade Média achar esses símbolos em todas as coisas, né? Inclusive de fazer o paralelo entre o Calvário e os ritos. O primeiro risco do que nós devemos evitar é o seguinte: em primeiro lugar, a missa é uma renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Há pessoas que vão achar que o Cristo vai sofrer tudo aquilo de novo. Então, a missa não é filme. A missa não é a Paixão de Cristo, tá? Não é um filme, não vai renovar as dores do Cristo. Quer dizer, o fato de haver uma comparação mística ali, tá? Um sentido, digamos assim, uma adequação que se faz entre os ritos e as fases da paixão, não quer dizer que o Cristo vai renovar suas dores, tá? Há pessoas que podem cair nesse erro, tá? Então, a missa é a renovação incruenta, tá? O Cristo renova de maneira essencial a sua oblação, não de maneira assim, digamos, cruenta, sanguinolenta, sangrenta, por assim dizer. Em segundo lugar, levar em conta que a intenção da igreja ao desenvolver esses ritos não era fazer um paralelo com o Calvário, porque senão não faria muito sentido haver várias famílias litúrgicas, bastaria uma que fosse a reprodução exata de tudo, né? E uma só forma de se confeccionar paramentos, e não as várias formas de se confeccionar paramentos, né? E até eu não entendo por que o bispo tem mais do que os padres, né? Então, nesse caso, deveria haver apenas uma única forma. Então, justamente, a intenção da igreja não era copiar a Paixão de Cristo, fazer com que a missa fosse uma espécie de teatro da Paixão de Cristo. Então, esses manuais que dão o significado de cada parte da missa é um sentido adequado. A gente adequa, ou melhor dizendo, no sentido acomodativo, perdão, no sentido acomodativo, quer dizer, a gente acomoda a missa um possível significado, que inclusive varia de autor para autor. Uma vez eu tentei fazer a síntese, eu peguei vários manuais e tentei fazer a história da paixão, digamos assim, através dos ritos. Aí eu vi que os autores se contradiziam, porque para uns as orações ao pé do altar significava a agonia do horto, para outros significava as aspirações dos profetas que aguardavam o Messias. Porque o Salmo 42 é um salmo de alegria, fala-se da esperança de se subir ao monte de Deus, ainda subirei ao altar de Deus, espera em Deus, e portanto se representava a esperança dos patriarcas na chegada do Messias. Aí o Gloria in Excelsis significava o canto dos anjos em Belém, na gruta de Belém, tá certo? Então veja, de autor para autor, cada um, digamos assim, faz da missa um teatro diferente, digamos assim, né? Então justamente, a intenção da igreja não era fazer dos ritos da missa um teatro, digamos assim, uma reprodução das fases, dos mistérios da vida de Nosso Senhor, tá? É um sentido acomodativo, serve para meditação pessoal, se isso servir para alguém. Se o senhor ler e não tiver lucro nenhum, não conseguir acompanhar a missa pensando nisso, não tem problema, tá? Não foi feito, digamos assim, não era a intenção da igreja, foi a intenção de certos autores que acharam um certo gosto de criar esse sentido figurado, né? De atribuir significado para os ritos, tá? Os ritos têm uma intenção própria, um significado próprio. O sentido acomodativo é querer fazer um paralelo dos ritos com a paixão, tá bom? Então, para concluir, essas três partes da nossa conferência, né? Em primeiro lugar, os conceitos, é importante a gente ter os conceitos em mente, a distinção das coisas, né? Em segundo lugar, o que é participar da missa? É aí uma união de intenções, é se fazer vítima com o Cristo, tá? É poder lucrar daquele sacrifício que o Cristo oferece, fazendo o sacrifício dele o meu, tá? É me unir o quanto possível, né? É penetrar nesse mistério de Cristo que se oferece na cruz e que torna o seu sacrifício o sacrifício da igreja, né? E por fim, os meios, né? A gente pode participar do rito
pode participar da missa através de outros meios, tá? Meios individuais adequados a cada um. Mas se porventura eu participar da missa com a minha meditação particular, eu não posso perder de vista a união com a que ocorre no altar. Que é o que muitas pessoas perdem de vista. Elas se desconectam, por assim dizer, da missa, né? Ficam fazendo a meditação particular. Apenas a guisa de conclusão, as posições na missa, às vezes as pessoas perguntam quando é que tem que levantar, sentar, etc. Bom, em primeiro lugar, o fato de ter banco na igreja é algo muito moderno. E os orientais até hoje não têm. Em segundo lugar, é uma convenção local. Então, em alguns lugares prefere-se ficar de pé em algumas partes, em alguns lugares prefere-se ficar sentado, de joelhos em outras partes, assim por diante. O que é de essencial é a consagração, quer dizer, pelo menos a consagração de joelhos e os evangelhos de pé. Isso é o essencial. Tá? Quer dizer, a igreja nunca se preocupou em dizer para os fiéis como que eles deviam participar da missa. Tá? Ou melhor, a postura de cada um na missa. E sim para o clero. Porque o clero participando da missa de maneira como um corpo, né? Os sacerdotes que assistem à missa do bispo, os seminaristas, o clero presente, devem ter um protocolo, digamos assim. Então a igreja se preocupou em dar esse protocolo para aqueles que participam enquanto corpo social junto ao presbitério, tá? Nas cadeiras dos cônegos, por exemplo. Tá? Enquanto que os fiéis ficam livres, até porque os bancos apareceram muito recentemente na igreja, no Ocidente, no Brasil. Então é uma convenção, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Tá? Uma pessoa pode muito bem se ajoelhar quando está todo mundo sentado. Claro que às vezes quando alguém vem pela primeira vez na missa fica um pouco estranhando, mas e agora? É para sentar ou para ajoelhar? Né? O objetivo nosso, quando nós convidamos alguém de fora, é justamente desligar as pessoas dessas preocupações. Preocupações com texto e com postura. É tirar a pessoa da ilusão da participação exterior. É conduzi-la à participação interior. Esse é o nosso objetivo, justamente. Para a gente querer que a pessoa volte uma segunda vez. Alguma pergunta? Bom, então, isso foi só uma introdução, algo muito simples, né? Se Deus me der vida, se não acontecer para mim o que aconteceu com Lutero, dizem, né, que caiu um raio na cabeça dele, eu duvido. As próximas serão mais polêmicas, digamos assim, né, que vai entrar no debate justamente dos teólogos sobre a participação ativa. Os teólogos que discutiram se o latim deveria ou não deveria ser mantido, se a missa deveria ou não deveria ser reformada, né, de que maneira eles enxergavam que a igreja deveria considerar a participação dos fiéis. Então isso aqui foi só para quem chegou, quer participar, está convencido da coisa. Né? Nós vamos entrar na polêmica, né, daqueles que não gostam do rito romano tradicional, as objeções deles com relação à nossa maneira de participar da missa, etc. A gente vai entrar em polêmicas, aí vai ser mais profundo, mais interessante. Né? Mais quente. Se bem que já é suficientemente quente. Vamos rezar. E o Prataji vai cortar tudo isso no final.